Uhum. Olá, já estamos ao vivo. Muito boa noite. Nessa noite de sexta-feira, a gente vai começar aqui uma live para descobrir qual é o segredo da redação nota mil, hein? E eu gosto sempre de trazer uma questão filosófica, uma frase do Maquiavel que fala que o bom governante é aquele que observa a história. Então é muito importante que a gente observe a história dos vencedores e dos perdedores, daqueles que chegaram onde a gente quer chegar e daqueles que ainda estão no caminho e que nem sempre conseguiram chegar lá. Então hoje a gente vai falar sobre algumas pessoas que chegaram à redação nota mil e nesse Enem de 2020, que aconteceu em 2021. Que bom ter vocês aqui e eu preparei um conteúdo bem legal para a gente entender um pouquinho o que essas pessoas fizeram que deu certo. E infelizmente a gente não consegue conversar com as 28 pessoas que tiraram a redação nota mil, que em relação aos anos de 2019, 2018 é quase a metade, porque em 2019 foram, se não me engano, 58 pessoas e em 2018 55 pessoas que tiraram a redação nota mil, que é tão sonhada, que é uma baita bomba de energia para quem está tentando vestibular, seja para um curso menos concorrido ou um mais concorrido. A gente sabe que hoje, por exemplo, a UFRJ, ela tem como primeiro parâmetro da sua média ponderada a redação. Então, se tu quiser tirar uma excelente nota no Enem, tu sabe muito bem que a redação é muito importante. Obrigada a Janis que está elogiando aqui a minha camiseta e uma muito boa noite a todo mundo que está chegando aqui. Se vocês puderem, enviem no aviãozinho para mais pessoas fazerem parte disso. E se vocês estiverem assistindo depois a gravação, muito obrigada por estar aqui e fiquem à vontade para deixar o teu comentário aqui embaixo. Vamos falar então um pouquinho sobre como foi esse Enem. Agora em 2021 aconteceu o Enem 2020, porque durante a pandemia nós não tivemos a oportunidade de fazer o Enem no tempo certo. Tivemos do MEC muitas desmarcações, tivemos várias aplicações do Enem esse ano. Tivemos a primeira vez que houve o Enem virtual ou digital, onde foi ainda um teste que a princípio deu certo com suas ressalvas. E então é importante perceber que esse ano foi um ano atípico, foi um ano que inclusive os estudantes aqui dizem que foi um ano difícil de manter o foco, que foi um ano difícil de organizar a sua rotina dentro da sua casa, porque muitas vezes, e isso é algo que os meus alunos falam bastante, é difícil que os nossos familiares entendam que a gente está de fato ali estudando. Eu costumo dizer que estudar é um trabalho para conquistar o teu sonho a médio e longo prazo. E para mim, essa é a verdade quanto o estudo para o Enem, porque tu precisa te preparar e cada vez mais a prova cobra o detalhe. Às vezes a organização de uma rotina de estudos faz toda a diferença entre aquele que consegue a vaga e aquele que não consegue. Mas vamos lá falar um pouco sobre números. Em 2020, na aplicação 2020, que foi essa que aconteceu em 2021, nós tivemos cerca de 2 milhões e 700 pessoas fazendo a prova. Nós tivemos o mais alto índice de abstenções, chegando a algumas cidades 70% de abstenções, pessoas que não foram fazer a prova. Então tu imagina, tu não foi fazer a prova, tu optou, né? E na minha opinião, acertadamente, por não te expor a, a uma sala fechada nesse momento, porque a nossa saúde é principal, né? É mais importante do que uma nota numa prova.
mas também tivemos alguns sonhos sendo prorrogados para o próximo ano e tudo bem, estamos num ano super atípico. Nós também tivemos apenas 28 pessoas tirando a redação nota 1000, a tão sonhada nota máxima na redação. E eu sei que a escrita é uma grande problemática para o estudante, tanto do ensino médio quanto aquele estudante que está lá no cursinho. Por quê? Porque o brasileiro ele não tem o hábito, se comparado a outras nacionalidades, da leitura. Nós não temos o hábito de buscar a informação. E aqui, esse momento, o Instagram, a internet, para mim, é o grande avanço, é a grande quebra de paradigma do nosso século, do século 20 e 21. A internet nos joga num mundo onde a gente tem a possibilidade de conhecer tudo, mas nem sempre nós temos a vontade de buscar o conhecimento. E essa é a primeira dica, ter a vontade de buscar o conhecimento é o primeiro passo para ter o que a gente chama de repertório, ou seja, aquela capacidade de conversar e desenvolver um argumento sobre qualquer coisa. É por isso que eu sempre digo que a filosofia no Enem, ela é o teu coringa, porque ela te traz a capacidade de orientar o teu pensamento de forma racional, de forma a desenvolver um começo, meio e fim de um raciocínio lógico. E isso é importante na hora de tu observar a clareza na tua escrita, de tu observar que tu consegue defender uma ideia. E isso é muito importante no Enem, na tua redação. Então, eu sempre digo que ler que sejam frases de filosofia é bastante interessante. Ler livros de filosofia, mas também de sociologia, livros de literatura, vai te aumentar o vocabulário. E os alunos aqui nos trazem isso, essas pessoas que conquistaram a nota 1000. O que eu quero aqui é que a gente aprenda com essas pessoas que conquistaram essa nota máxima e tire ao máximo a técnica de estudo. Eu sei que tu não sabe a mesma coisa que o teu colega ou que o teu amigo que mora lá no interior de São Paulo e que estuda na melhor escola particular, mas eu sei que tu sabe muito e tu tem a capacidade que é inata de buscar o conhecimento, e é isso que eu quero que tu perceba, que analisando quem conquistou, tu consegue adaptar a tua rotina. E aí a gente percebe que esses alunos eles tinham método para chegar lá, eles tinham um grande objetivo, eles conseguiam todos os dias fazer um pouco para essa caminhada. E às vezes a gente entra numa questão da ansiedade, porque não sabe quando vai sair o próximo edital do Enem, a gente não sabe a data, mas não importa a data. O que importa é que todos os dias tu termine o teu dia pensando que tu fez o teu melhor, que tu deu o teu melhor e que tu cumpriu aquela rotina. E aí a gente tem o primeiro estudante nota 1000, eu ia colocar um slide aqui, mas eu acabei não conseguindo, e tudo bem, depois eu vou divulgar uma lista no meu feed das pessoas que tiraram a nota 1000. Vou tentar vasculhar ao máximo as 28 pessoas para que a gente conheça e dar pelo menos uma dica de cada uma dessas pessoas. O primeiro que eu quero destacar é o Helder dos Santos Lima, de 19 anos, que mora no norte da Bahia, interiorzão, de uma cidade chamada Xique-Xique. Ele tirou a nota 1000 e ele falou que estudava num cursinho popular chamado Universidade para Todos. Então ele estuda em escola pública e ele faz parte também de um cursinho popular. Como que ele organizava a rotina dele? Pela manhã, ele estudava português e escrevia as redações. E aqui é uma constante, treinar, treinar e treinar. E isso também a gente leva para ciências humanas, que na maioria das vezes a gente vai lendo o texto
e a gente não vai praticando. Então tenha o hábito de resolver questões, porque na hora da prova tu não vai precisar ler um texto. Na verdade, vai precisar ler aquele texto introdutório, mas o que vale mesmo é a tua capacidade de responder questões, e isso é treino. É assim como uma corrida que tu começa correndo uma quadra ou alguns metros e depois vai ganhando corpo essa corrida, vai ganhando quilometragem. O estudo também é assim, a resolução de questões é assim, e a resolução de questões, assim como a escrita da redação, elas são treinos, é o momento em que tu pode falhar, que tu pode errar e principalmente que tu pode aprender com os teus erros. O Helder disse que à tarde ele ia para a escola ou assistia aulas online, né? Eu não sei como era lá na cidade dele, e à noite era o cursinho. Ele contou também com a ajuda de uma professora de português que corrigia e devolvia para ele as redações. E nesse movimento ele começou então a estudar em cima dos seus erros. Depois a gente tem a Andriele, que é já de Minas Gerais, já de um contexto diferente. Ela estuda na escola técnica, né, no IFE de Minas Gerais, e ela tem 18 anos. Ela falou que com o cancelamento das aulas, ela começou a se dedicar 8 horas por dia ao estudo para o Enem. Ela fez um cursinho de biologia, se não me engano, e ela também participou de um projeto do próprio IFE, que é aberto para toda a população brasileira, estudantes ou não do IFE, que é o projeto Contexto, é um curso específico de redação. E eu estou olhando para o lado porque eu fiz algumas anotações, porque são várias pessoas para lembrar. Ela disse que esse cursinho, então, de redação, ele é acessível, ele é online, ou seja, dá para qualquer pessoa, até mesmo tu aqui em Pelotas ou em qualquer lugar do Brasil, procurar esse cursinho e praticar a redação. Ela escrevia uma redação por semana, pelo menos. E ela também destaca algumas coisas importantes, que é, quando ela recebia a redação, ela revisava o que estava ali, quais eram os erros, e ela buscava aulas online no YouTube. Para cada um daqueles erros ser revisado, aquele conteúdo era aprofundado, porque ela observava isso como uma falha na formação dela. Tudo bem ter falhas, mas não está tudo bem se tu vê aquela falha e tu te resigna, tu não aceita que tu tá errando aquilo, e aí tu não dá o próximo passo, que é agir para que aquela falha seja corrigida. E a gente tem frequentemente muitos erros de escrita, pode ser erros de grafia, mas tu começando a estudar agora, começando a praticar agora, com certeza no final do ano, ou sei lá quando for a aplicação do Enem 2021, tu já vai estar muito melhor do que hoje. Ela também fala que é muito importante ter uma frequência na escrita, ou seja, praticar semanalmente. Se tu pode praticar 2, 3 vezes, melhor ainda. Ela também considera que é importante tu anotar uma meta mensal de redações e também encontrar. E é aqui que é a grande sacada, porque muitas pessoas costumam estudar a partir de modelos prontos de redação. Pegam a técnica e não trazem para dentro do seu estilo de escrita essa técnica. Então, quando um corretor pegar a tua redação, ele vai pensar que foi uma máquina que escreveu. Tu domina aquela argumentação ali, mas na verdade, será que é aquilo ali que tu queria dizer mesmo? Ou tu só colocou aquilo ali porque tu sabia que era melhor? Não que o avaliador faça esse juízo de valor, mas a gente consegue reconhecer quando nós analisamos um texto que foi minuciosamente escrito e um texto que realmente expressa a opinião do estudante. E com certeza
esse texto que expressa, ele tem um feeling, ele tem um feeling a mais. E ela também diz assim, ó, que além de encontrar o teu próprio modelo de escrita, né, tu precisa focar em encontrar alguém que corrija as tuas redações. No caso dela, ela encontrou cursinho com texto. Existem hoje alguns sites que corrigem redação. Tu pode ter também alguém que tu conhece, um professor, uma professora ou alguém que dê aulas particulares de redação para receber esse teu texto. Tu também pode ver que alguns professores que estão aqui no Instagram, eles oferecem gratuitamente em algum momento da semana a correção de uma redação. Então, quem sabe não é a hora de começar a acompanhar esses professores e tentar ter uma redação corrigida. Depois disso, a gente tem mais algumas pessoas que falaram coisas muito importantes. Por exemplo, o Alan Albuquerque, que está no 5º Enem. O Alan, ele quer algo muito específico, que é medicina na UERJ. E aí, na entrevista que ele deu para o G1, ele não falou o porquê que ele quer medicina na UERJ. Provavelmente é porque ele mora no Rio de Janeiro e não quer se deslocar. Mas o Alan fala que foi muito difícil estudar durante a pandemia porque ele não conseguia manter o foco. Ao mesmo tempo, por ele estar dentro de casa, nem sempre era possível ele se concentrar completamente por causa do dia a dia da casa dele. Mas para ele foi uma surpresa e ele sabe que a UERJ cobra como primeiro fundamento, como nota 4, o critério da redação. Então, ele já sai num patamar mais otimista em relação a outros. Ele diz que foi muito importante ele criar um cronograma de estudos e fixar em algum lugar da casa dele que ele pudesse estar sempre observando. Ele fez cursinho de redação e também contou com a ajuda de uma professora, principalmente na área de biologia. E o que ele dá de conselho é: treine e faça 1, 2, 3, até 4, se tu puder, redações por semana. Mas entende também como que funciona o estudo para ti. Não tenta, e aqui eu acho muito relevante isso que o Alan nos trouxe, que é menos comparação com o outro e mais comparação contigo mesmo. E como fazer essa comparação? Se tu escreveu uma redação e tirou nota 800 ou nota 500, anota isso, anota o dia, anota os teus erros e anota a tua nota, para que depois na próxima redação tu consiga perceber quais foram os erros que tu cometeu novamente. E esses erros tu precisa estudar mais. Tu tem como ter parâmetro, então sempre tenta comparar tu contigo mesmo, porque no fundo é isso que importa, a tua evolução enquanto estudante. O Alan, ele já está no 5º Enem e agora ele está bastante otimista. E ele coloca que essa questão do ter o cronograma foi essencial na vida dele. E também essa questão de aceitar que nem sempre tu vai dar o teu 100%, porque tem outros atravessamentos dentro da tua casa, dentro da tua rotina, dentro do teu próprio, das tuas próprias emoções. E foi muito importante assim ler esse relato do Alan. Chega também a Ingrid, de 24 anos, que é de Campinas. E ela dá alguns conselhos, que são: faça o máximo de temas de redação possível. Se puder, encontra na internet outros temas de redação, porque pode ser que tu passe o ano inteiro sem responder o tema pontual da redação daquele ano. Mas tu vai ter argumentos, tu já vai ter tido mais chances de ter contato com algo relacionado a esse tema do que se tu não treinar. Então ela diz assim:
Procura professores no Instagram que estão dando temas de redação. Não tenha preguiça, vá em frente, leia as redações nota 1000 de outras pessoas, para ter noção de como as pessoas trabalharam aquele tema e também como que tu pode ver o formato daquele argumento. Pode ser que tu não use os mesmos dados, porque tu é uma outra pessoa e tu é única, tu tem outras referências, mas tu pode olhar, tipo, olha, a pessoa usou esse início de frase que é legal, e aí eu posso variar com uma outra redação nota 1000 que teve um outro formato de argumento, mudou a ordem das coisas e deu certo. E então, novamente ela traz aqui, não tenha preguiça, aprenda com os outros, busque aprender com outro, mesmo que tu não conheça essa outra pessoa. E não esquece de estudar pontuação e acentuação, que foram grandes trunfos para ela. Ortografia também é super importante na opinião dela. E a última coisa que ela fala é: quando receber a redação, aprenda com seus erros, porque o momento da prática, é o momento de errar, para que lá na hora da redação real, lá no Enem, tu tenha mais tranquilidade para escrever aquilo, não te bata o branco, não te bata um pavor, porque tu já tá nesse movimento há muito tempo, então vai ser só mais um dia normal na tua vida de estudante. A outra pessoa que eu trago aqui é a Júlia Vieira Sampaio, de Imperatriz, Maranhão. Ela nos revela que ela nos diz assim, ó: tu tem que ter força de vontade para seguir todos os dias em busca desse teu sonho. Então, se hoje não foi uma boa redação, aprende com esses erros e volta a escrever, e volta a melhorar, e não desiste disso, pois o treino é o momento de errar, e aí as coisas, para te ver como essas pessoas que tiveram o mesmo resultado, elas se repetem. Por quê? Porque elas têm a mesma mentalidade de que elas precisam errar muito para acertar. E a hora de errar é esse momento que tu tá aqui treinando, que tu tá aqui assistindo uma reportagem, que tu tá assistindo o Jornal Nacional, que tu tá procurando outros argumentos. Uma das meninas também falou na entrevista que ela deu que ela pegou todos os temas de redação do Enem e tentou escrever uma redação de cada. Depois ela pegou variações dessas redações e seguiu também escrevendo redações a isso. Então, a respeito desses temas, né? Então, a grande questão que a gente traz aqui é que não tem uma fórmula mágica, não tem um segredo por trás da redação nota 1000. É importante, sim, tu saber todos os critérios de avaliação, e se tu quiser, eu vou tentar fazer uma collab com um professor de redação para ele nos explicar direitinho. E é Redassandro, se não me engano o nome dele, aqui no Instagram. Eu vou marcar ele nessa postagem, porque é importante tu saber os critérios que tu vai ser avaliado, mas é importante também tu ter segurança daquilo que tu tá falando. E para te ter segurança, tu tem que já ter lido em algum momento, tu tem que já ter conversado sobre isso. E esse exercício é essencial em todas as matérias. Ninguém aprende mais do que aquela pessoa que conversa sobre o assunto. Enquanto eu tô aqui nessa live conversando contigo, eu tô aprendendo e tô pensando milhares de coisas sobre como poder te ajudar, sobre como poder despertar essa chispa de vontade de conhecer mais coisas e vontade de ampliar os teus conhecimentos e o teu repertório. Eu, como professora de filosofia, eu não posso ficar te explicando todos os critérios da redação, ou te ensinando ortografia, ou te ensinando pontuação, mas eu posso contribuir trazendo informação, trazendo frases de filósofos, trazendo teorias filosóficas e desenvolvendo junto contigo
um pensamento crítico, um pensamento que vai te fazer criar o argumento 1, o argumento 2 e a proposta de intervenção, por exemplo. Vai te ensinar a fazer uma boa introdução. Por quê? Porque é lendo, é compartilhando, é pensando junto que a gente cresce. E hoje eu postei uma frase que é: não existe nada mais sexy do que um cérebro pensando. E essa é uma grande crença minha. O pensamento é extremamente atraente e é extremamente agradável de se ver. Tanto enquanto eu penso, quanto enquanto tu está pensando e compartilhando os teus pensamentos comigo. Então, a dica de hoje é exatamente isso. Tenha sede de aprender, de descobrir. Seja um desbravador de conteúdos. Por exemplo, essa semana a gente estava discutindo muito fortemente a questão do racismo. E se tu quiser, aqui no link da minha bio tem um livro especial para ti se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Eu só vou deixar ele até amanhã, dia 10/4, e depois eu vou retirar ele. Então passa na minha bio, já aproveita para baixar. E eu quero terminar com uma frase ainda do Maquiavel, que foi quem iniciou a nossa live de hoje, que é: um príncipe sábio, ou seja, alguém que governa uma nação e é sábio, deve observar modos similares e nunca, em tempos de paz, ficar ocioso. Hoje eu fico por aqui, eu agradeço imensamente todo mundo que esteve aqui e todo mundo que vai assistir essa live depois. Fiquem bem, estejam em paz e vibrem o conhecimento. Um beijo e um ótimo fim de noite ou de dia, de tarde, qual for o momento que tu for assistir. Fui!